Olá, vamos ver agora o orçamento dos gastos variáveis? Olha só, quando a gente fala nos gastos variáveis, e nós já fizemos até um exercício na indústria, então nos gastos variáveis, são aqueles que variam de acordo com o volume. Determinamos o volume a produzir e a partir do volume a produzir vamos determinar os gastos dos materiais diretos e todos aqueles que compõem o produto como um todo. Então esses custos variáveis, eles podem ser tanto ligados à produção quanto ligados à administração. Então eu posso ter custos variáveis e posso ter despesas variáveis. Ora, e esses gastos variáveis nós podemos dividi-los em dois grupos. Ora, o primeiro grupo seriam os gastos variáveis em função da receita. Os gastos variáveis em função da receita nós temos como exemplo aqui a comissão. Nós temos como exemplo a taxa de cartão de crédito. Por quê? É calculado em cima da receita. Então eu pago 10% de comissão sobre a venda, então ele é variável de acordo com a receita gerada. Diferentemente dos gastos variáveis que é por unidade. Os gastos variáveis por unidade é, por exemplo, ali a mercadoria para revenda. Ou seja, o volume que eu vou gastar. Então, eu tenho a quantidade de mercadoria que eu vou vender para o próximo mês. Então, esse gasto variável é proporcional ao volume, ao número de produtos que eu irei produzir ou vender. Então, temos como exemplo a mercadoria para revenda. Temos também como gasto variável por unidade os materiais diretos aplicados aos produtos. Ora, então temos esses dois grupos, em função da receita, gastos variáveis em função da receita e os gastos variáveis por unidade. Ora, então a partir daí nós podemos começar a dimensionar os gastos variáveis que nós vamos alocar ao nosso orçamento. Então temos ali o orçamento dos custos variáveis de produção. Nota então, e para calcular os custos variáveis de produção, nós vamos ter que ter primeiramente o volume a produzir. Então, através da estimativa da receita, nós preparamos então o volume a produzir, levando em consideração o estoque inicial e final, produto acabado, produto em elaboração, para a gente poder determinar o volume. Então os dados que nós utilizamos foi o orçamento de vendas, os estoques de produto acabado e produto em elaboração e a capacidade de produção. E aí nós sabemos que nós podemos calcular então os custos variáveis referente à produção, pegando as vendas previstas menos o estoque de produto acabado previsto para o início do período. Porque o estoque que eu já tenho eu não preciso produzir. Então vou pegar a venda menos o que eu já tenho, mais o estoque de produto acabado que eu pretendo ter para o final do período. Então eu chego à projeção do volume de produção. Logo, o departamento de produção vai preparar este quantitativo. Preparado então esse orçamento do volume de produção, então a gente pode começar a mensurar os materiais diretos. Eu já tenho volume, já tenho a quantidade a produzir, então eu vou pegar todos os materiais fisicamente identificados com cada produto acabado para poder alocar então como custo variável desse orçamento. Então o objetivo então é determinar a quantidade de utilização de cada material direto na produção, e aí eu vou levar em consideração o orçamento de produção e a quantidade prevista de utilização por produto. Então nós vamos pegar a quantidade prevista de utilização por produto multiplicado pelo volume a produzir. Isso me dá a quantidade total desse material direto que eu vou consumir na produção. Multiplicado pelo preço unitário, eu chego então ao custo total previsto de materiais diretos. O departamento de produção, como nós vimos, vai preparar isso.